Vamos lá então, vamos acessar o sistema? Então essa aqui é a tela inicial do Booking Hacker e ao longo dessa transmissão eu vou mostrar na prática como que ela funciona e por que que ela pode fazer a diferença aí na sua propriedade. Se você é dono de hotel ou pousada, você vai perceber logo no começo que essa ferramenta vai te ajudar bastante. Então vamos abrir aqui a ferramenta, primeiro nós vamos fazer o acesso. E para você que está assistindo, como que você pode ter acesso gratuito a essa ferramenta? É só você vir aqui em teste grátis, preencher o seu cadastro, que você vai receber acesso também a essa ferramenta gratuitamente por um período aí até você conseguir se familiarizar com ela. Ela não é limitada por tempo, ela é limitada por uso. Então você vai conseguir até que você aprenda realmente como usá-la, ela vai ficar disponibilizada para você. E depois, para que você que é aluno da nossa comunidade, da imersão, então é só você entrar aqui com suas credenciais. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar aqui as credenciais. Eu vou usar essa credencial aqui. Vamos ver se eu coloquei a senha correta. Foi. Muito bem, estamos dentro então da Booking Hacker Calculadora. Esse sistema, para você que está entrando pela primeira vez, ele é bem intuitivo, porque você vai preenchendo aqui os campos e à medida que você vai avançando, você vai então conseguir chegar a ter a sua própria estratégia extraída diretamente da página da Booking.com. Então nós vamos demonstrar aqui na primeira aba, você começa colocando aqui os seus dados, né? Eu vou colocar aqui os dados do Refúgio da Lagoinha, que é a nossa propriedade em Bombinhas, e você vai preenchendo aqui. Lembrando que esse sistema ele também é multipropriedade. Então, se você tem mais de uma propriedade e se você tem mais de uma assinatura, você pode requerer aqui a multipropriedade, que você vai ter acesso a todas as estratégias de todas as suas propriedades em um único lugar. E também essa ferramenta ela é conectada a um PMS que nós também desenvolvemos, que é o Booking Hacker PMS, que é um sistema que funciona semelhante, se você já conhece, se você é do mercado hoteleiro, então você sabe o que é um PMS, e você vai entender então o que eu estou falando. Então o PMS é onde você faz a gestão aí das reservas, né, recepção e tudo mais. Esse nosso sistema, ele também é integrável a um sistema como esse, um sistema PMS, então você consegue fazer a extração e também enviar dados simultaneamente entre essas plataformas. Ou seja, você pode colocar preços automaticamente na Booking.com sem precisar abrir outros sistemas. Diretamente da sua base, você consegue definir as estratégias, os preços, qual a flutuação que você quer fazer e o sistema faz tudo isso por você. Mas você vai saber mais se você entrar lá na nossa comunidade. Então hoje nós vamos falar apenas da ferramenta calculadora. Depois de colocar seus dados aqui na página inicial, recomendo aqui você preencher todos os dados, né? Avaliações, amenidades, porque tudo isso aqui é utilizado depois para puxar nos filtros do mercado, para você saber como que está a sua concorrência, quem são as propriedades que têm essas amenidades iguais a você, então para você saber que preço colocar e se posicionar dentro da Booking.com e ficar sempre nas primeiras posições, lá na primeira página. Depois você tem aqui uma configuração da demanda, estratégia e precificação. Nós preparamos esse sistema para operar em diversos modelos de negócio, diversas cidades. Então nós temos aqui perfil de cidade mesmo, perfil corporativo, temos perfil de praia e lazer, temos perfil equilibrado e também o personalizado. No personalizado, você consegue, como o nome diz, né, personalizar aqui. Então, se você está vendo o meu mouse, eu estou vendo aqui, mas se você não está vendo, eu estou aqui mexendo na quinta-feira e você vê que eu mexo a percentual e esse percentual ele é atualizado automaticamente já dentro da ferramenta. Depois, nós temos também o formulário de tarifas derivadas, então nós podemos trabalhar aqui com vários tipos de tarifa, tarifa não reembolsável, tarifa standard, com diversos tipos de precificação, inclusive com derivações inteligentes para baixa temporada,
para alta temporada, para dia de semana, final de semana. E depois nós temos também a seleção de temporada. Então, se a sua propriedade é como a nossa propriedade aqui em Bombinhas, que ela depende, ela varia muito, na verdade, né, de uma estação alta para uma estação considerada baixa, então você pode vir aqui e selecionando, né, você vai apenas clicando aqui os meses que você considera como alta e ele vai ter um comportamento diferente de precificação nesses meses considerados como alta e uma precificação diferente nos meses considerados como baixa. Depois, você tem a opção, de acordo com a sua assinatura, de salvar esses dados por múltiplos anos. Então, a estratégia que você acerta num ano, você pode replicar para anos posteriores e aprendendo com o tempo, guardando esses dados aí na sua base, você vai conseguir cada vez mais ser mais competitivo e mais inteligente nas suas estratégias. E depois nós viemos para o próximo card, onde a gente configura pacotes especiais. Então, no caso aqui do refúgio, nós temos 2 pacotes apenas configurados, mas você pode configurar múltiplos pacotes. Aqui nós temos o Réveillon e o Carnaval, que são pacotes especiais aqui para a nossa região. Vou tomar uma água. Ao vivo é assim mesmo, né? E agora aqui no Réveillon, o que você pode? Você pode definir a data de início e final do período que você considera como o período de altas tarifas de Réveillon, definir aqui os dias quentes, né? No caso, quais são os dias que você quer que receba a maior percentual do seu pacote, então você consegue definir aqui também, e depois você vai para os mercados de referência. O que seriam esses mercados de referência? Você consegue armazenar dentro da ferramenta pesquisas não apenas da sua cidade. No meu caso aqui eu estou em Bombinhas, mas eu não preciso armazenar só dados do meu destino. Eu posso fazer comparações, e você vai ver ao longo aqui da demonstração da ferramenta, que você consegue saber como precificar, como colocar a sua tarifa bem posicionada em múltiplos mercados. Ou seja, nós temos aqui próximo de nós Balneário Camboriú e Florianópolis. Então, nós podemos estudar esse mercado e ter ele rapidamente a sua diária média e saber como que esses mercados estão se comportando para poder colocar uma precificação mais inteligente. Depois nós temos aqui as fontes de pesquisa. Você tem a opção de utilizar as pesquisas que nós disponibilizamos para os nossos assinantes dentro da plataforma Booking Hacker. Porém, você tem que ser assinante de uma assinatura específica, da Business em diante, ou Premium, né, como a gente fala aqui. Mas você pode também ter uma assinatura já mais acessível, uma assinatura de entrada. Você já consegue armazenar as suas próprias pesquisas e eu vou demonstrar para você como que você adquire essas pesquisas rapidamente com a nossa ferramenta de captura da Book.com. Avançando aqui, nós temos ainda o compartilhamento de pesquisa multipropriedade. Então, lembra que eu falei que essa ferramenta ela é multipropriedade? Se você tiver mais de uma propriedade, olha que facilidade. Você não precisa fazer múltiplas pesquisas. Você pode pesquisar uma vez e você pode compartilhar essas pesquisas entre as suas propriedades, se você for assinante dessa assinatura multipropriedade. Aqui no caso, nós estamos compartilhando não somente as tarifas, as pesquisas, mas também pacotes, estratégias de preços de pacotes e também um ajuste de tarifa compartilhada. Esse ponto aqui de ajuste de tarifa é interessante porque dependendo do tipo de propriedade que você tem, a mesma pesquisa que você faz para uma propriedade pode não ser relevante para uma outra propriedade. No nosso caso aqui, a gente tem propriedades com banheira, propriedades sem banheira, propriedades perto da praia, propriedades longe da praia. Então, você pode utilizar a pesquisa e fazer uma variação dessas pesquisas de acordo com a propriedade que você está compartilhando. No caso aqui, nós compartilhamos com o Chalé Suíço com uma estratégia de um 20% a mais das pesquisas para a gente se posicionar dentro do mercado também para esse tipo de produto. E para menos 5% aqui no Água Marinha de Bombas, que é também um outro produto que nós temos aqui em Bombinhas. Depois você pode aqui trabalhar com múltiplos agentes, múltiplos usuários.
Então imagina que você na sua operação aí você tem mais de um funcionário. Se você tem 1, 2, 3 funcionários, você pode delegar funções para esses funcionários e eles podem executar para você e você ter acesso a mais poder na ferramenta. Por exemplo, você pode delegar alguém da sua operação para fazer as pesquisas, enquanto o outro é o responsável pela precificação dinâmica. E assim por diante você consegue ter múltiplos usuários. E também para acompanhar departamento financeiro e assim por diante. Avançando aqui, nós temos o botão de configuração geral, que é para você recuperar um backup. Caso você tenha algum problema com a ferramenta, você pode ter um backup de segurança e facilmente carregar esse backup aqui ou zerar uma configuração e iniciar uma configuração totalmente nova. E no começo ainda temos aqui o nosso mentor Booking Hacker, que é uma ferramenta de inteligência artificial que está conectada ao nosso método e ele pode trazer aqui insights para você de como você usa essa aba. Disponível, claro, para assinantes do pacote Premium. Agora, talvez você está pensando aí, uma ferramenta desse gabarito custa milhares de reais, mas eu vou revelar no final o preço para você e você vai se surpreender o quão acessível é para qualquer tipo de negócio. Até mesmo se você tiver poucos apartamentos, se você tiver um apartamento, 2 apartamentos e você quiser fazer uma gestão aí inteligente das suas tarifas na Booking.com, Hotels.com, Airbnb, enfim, você consegue ter através dessa ferramenta. Nessa próxima aba, nós configuramos as categorias. Inclusive eu não mencionei, mas se você esquecer, você tem aqui um tour guiado, que é onde você vai aqui passo a passo e a ferramenta também explica para você cada ponto. Então, continuando aqui na aba de categorias, escada de valor, é aqui que nós definimos o coração da nossa calculadora. Como que ela vai se comportar em relação ao mercado? Como que ela vai me posicionar a minha tarifa dentro de uma janela de precificação e como que eu faço para ter uma escada de valor? Diferentes pesos para diferentes categorias, para não correr o risco de ter uma categoria sendo precificada ali praticamente igual a uma outra categoria inferior e você não correr esse risco e continuar sendo muito competitivo dentro da janela. Então aqui você pode configurar as suas categorias, é bem fácil de adicionar, você vem aqui e coloca o nome da sua categoria, por exemplo, eu vou colocar aqui categoria Standard. Eu tenho 2 unidades dessa categoria. Quando eu clico em adicionar, ele já adiciona aqui a categoria. Eu vou remover, ou você pode colocar aqui para cima também, ó, para cima, subir ela na posição, ou baixar de posição, para que você tenha aí a sua escada de valor. Eu vou deletar porque nós já temos as nossas categorias configuradas, tá? Agora, na escada de valor tarifário por ocupação, tarifas e linha de venda. Então, nessa parte aqui, nós definimos a estratégia de derivação de tarifas entre os diferentes tipos de categoria, diferentes épocas do ano, também para pacotes, se nós queremos um comportamento de variação linear ou de somatória matemática algébrica. É complicado o nome, mas na prática é bem fácil, eu vou mostrar para você. Então aqui eu tenho todas as nossas categorias, eu posso filtrar aqui, eu posso deixar todas as tarifas ou filtrar para 2 pessoas, qual categorias eu tenho para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 4 pessoas ou para 6 pessoas, e aí eu posso configurar a derivação de acordo com a minha ocupação. Também posso fazer essa derivação para baixa temporada ou para alta temporada. Perceba que eu posso ter diferentes variações por temporada. Então eu tenho aqui alta temporada, perceba que ao clicar aqui em baixa, ele muda aqui os valores porque nós temos precificações diferentes para alta e baixa temporada. E também para os pacotes. Então você pode colocar aqui o valor do seu pacote, no caso eu vou escolher o pacote de Réveillon, vou colocar aqui R$3.000 e você pode ir ajustando aqui a variação que você quer entre uma categoria e outra. Você pode definir aqui qual que vai receber a fonte de referência do mercado. No meu caso eu escolhi aqui para pacotes a suíte econômica como sendo a minha fonte de referência e a partir dela eu vou fazendo então
a derivação dos valores percentuais. Eu posso definir isso a partir da mesma categoria, a partir do preço de mercado, ou eu posso utilizar uma outra categoria diferente para fazer essa derivação e é totalmente personalizável. Aqui em alta, como nós estávamos vendo também, além de definir onde vai receber a tarifa de preço de mercado, eu posso fazer isso em diferentes lotes de tarifa. Por exemplo, na tarifa no lote 3, a minha pesquisa de mercado está aqui na suíte econômica. Já no lote 2, a pesquisa de mercado está na suíte standard e na suíte econômica. E no lote 1, nós temos novamente apenas a suíte econômica. Apenas para mostrar para vocês que ela é totalmente configurável e dependendo se você tem uma estratégia mais agressiva, por exemplo, na baixa temporada, que nós temos uma estratégia mais agressiva, você pode também mexer aqui nas derivações de forma agressiva também. E é muito fácil você criar uma linha tarifária aqui, é só você definir qual a categoria que você vai colocar uma linha tarifária, colocar aqui a quantidade de pessoas que estão naquela categoria e adicionar uma linha e ele vai adicionar automaticamente aí a sua escada de valor. Por último, nessa página nós temos a distribuição de bandas de lote. Dentro da nossa imersão nós explicamos como que você faz para ficar na primeira página da Booking do começo ao final. Você começa vendendo na primeira página e você termina vendendo todas as suas unidades dentro da primeira página da Booking.com. Eu explico como que você pode dominar o algoritmo da Booking.com e das outras OTAs e além disso, como que você pode levar essa mesma estratégia para dentro do seu site e aí fazer com que você dependa menos das OTAs e tenha mais vendas diretas. Mas aqui é só para demonstração mesmo da ferramenta, então eu vou explicar de maneira geral e você vai acompanhando aqui. Então, distribuição de bandas de lotes, eu posso definir aqui quantos apartamentos eu quero vender naquele lote de tarifa. Dentro daquele lote eu consigo definir por aqui. E aí, quando eu chego a esgotar a nossa categoria, nossa quantidade de apartamentos, então a gente vê que ele chegou ao final aqui, deu a somatória de 19 apartamentos, então a nossa estratégia está toda montada. Na próxima aba, nós vamos falar de estratégias comerciais e metas. Então você precisa, é verdade, precificar, saber o preço correto a colocar, mas você também não é só colocar um preço mais barato, você precisa atingir um faturamento que realmente faça sentido para o seu negócio e que realmente pague as contas. Não é simplesmente você colocar o preço e aí, ganhei de todo mundo, botei o preço mais barato. Não é isso. Você precisa ser estratégico e aí nós temos aqui as metas estratégicas. Dentro da nossa ferramenta, inclusive, nós temos leituras de anos de mercado. Então, se você é aluno da nossa imersão, você tem acesso a esses dados mais profundos que ajudam você a realmente já entrar dentro do mercado, dentro de uma cidade e ser um diferencial e aí ganhar muita competitividade dentro desse mercado. Então aqui você consegue colocar as suas métricas, né, de faturamento, você consegue colocar aqui as suas métricas históricas, consegue colocar valores estimados de faturamento, consegue registrar os faturamentos realizados por você. Eu não vou colocar aqui de anos anteriores para proteger os nossos dados aqui, mas você vai colocando aqui os seus dados e você tem esses seus dados aí protegidos dentro da sua propriedade. Depois, nós vamos para a aba de pesquisa de mercado. Dentro dessa aba de pesquisa de mercado, só um adendo aqui, nessa parte de metas. Isso aqui é importante porque você consegue saber a taxa de ocupação da cidade, por exemplo. Qual que é a taxa de ocupação de Bombinhas? Você sabe? Se você tivesse a nossa ferramenta, você saberia. Qual que é a quantidade de room nights que eu posso vender no mês de julho agora? Então, isso são dados valiosos para decidir a diária média que eu preciso buscar na hora que eu estou precificando. Então, esse é um detalhe interessante que eu queria trazer para vocês. Agora, aqui sim, aqui chegamos
na parte onde nós extraímos da Booking.com as pesquisas diretamente da plataforma da Booking com muita velocidade e muita facilidade também. Nós desenvolvemos uma ferramenta que nós chamamos de Booking Hacker Capture. O nome é em inglês porque é mundial, né? Então ela funciona em qualquer lugar do mundo. Então é por isso que o nome está em inglês, mas ela significa ferramenta de captura de preços da Booking.com. E é muito simples, você instala no seu Chrome, ela já vem aqui prontinha, é só você clicar. Ele vai abrir aqui a janela do Chrome, já onde você pode instalar a extensão. Você clica aqui em instalar, clicou aqui, adicionou a extensão ao seu navegador. Agora é só você ativar essa ferramenta e ela estará pronta para o uso. Como é que você faz a ativação? Esse cardzinho aqui, ele vai sumir automaticamente quando eu ativar ela. Perceba aqui que você tem o ícone de usuário, ele está aqui apagadinho, e ele vai ficar com um círculo neon verde, e a ferramenta vai ser ativada. Então, nós vamos ativar a ferramenta, vem aqui em ativar a extensão, e aí ele pergunta, né, se você deseja ativar. Pronto, agora a nossa ferramenta ela está ativada. Eu vou clicar aqui nela e vou fazer o login. E pronto, agora eu estou logado com a ferramenta ativada. Eu vou voltar aqui em pesquisa de mercados e você vai ver que desapareceu aquele card para você instalar a sua extensão e também apareceu aqui em volta do ícone de usuário este círculo neon verde, que indica que você está conectado com a ferramenta de captura. Agora é muito fácil, ó. Perceba que eu tenho aqui já as pesquisas de alguns mercados, eu tenho todos os mercados mapeados aqui, de Bombinhas, Florianópolis, ó, Florianópolis, há alguns meses, porque a gente começou a partir do mês passado, então já temos mapeado aqui o mês de julho, né, em diante, e temos aqui também por pessoa, então eu tenho para 2 pessoas, né, tenho para 3 pessoas, para 4 pessoas, até para 6 pessoas, mapeado o mercado de Bombinhas, Florianópolis e Balneário Camboriú, que são os mercados próximos de nós. Mas nós vamos fazer uma pesquisa na prática aqui para você ver como que é fácil você extrair a pesquisa da Booking.com aqui para dentro da sua base de pesquisas, para que você saiba como precificar de forma inteligente e ficar sempre na primeira página da Booking.com. Então nós vamos escolher aqui um ano, 2027, vamos escolher aqui um mês onde nós não temos pesquisas ainda. Então eu tenho aqui, ó, no mercado de Balneário Camboriú, eu tenho aqui que abril, eu ainda não tenho pesquisas registradas para o mês de abril. Então eu vou fazer isso agora com vocês ao vivo. Nós vamos entrar no site da Booking.com, vamos selecionar aqui o mercado de Balneário Camboriú, e aí vamos selecionar o mês que nós estamos pesquisando. A gente vai pesquisar aqui o mês de abril. Inclusive você pode selecionar ele aqui, ó, vou selecionar para ficar mais fácil. Aí fica melhor para visualizar, né? Então eu tenho aqui para 2 pessoas, a janela de 1 a 11 de abril até o dia 30 de abril. Então vamos fazer essa pesquisa agora. Eu venho aqui, coloco abril de 2027, venho aqui abril, coloco do dia 1 até o dia 11, que é a primeira janela de abril. 2 pessoas, pesquiso. E perceba que a nossa ferramenta ela já está ativa aqui no cantinho, ó, tá vendo? Isso aqui é uma indicação de que você está com a sua extensão ativa. Agora, como que eu levo essa pesquisa para dentro da ferramenta? Olha que fácil. Eu clico aqui o filtro que eu quero utilizar na minha pousada. Se você tem banheira, você pode procurar aqui com banheira. Se você é uma pousada à beira-mar, se você tem o café da manhã incluído, e você vai colocando os filtros que você quiser aqui. Notas de avaliação, enfim, que ele vai puxar isso para dentro da ferramenta para você. E aqui vou ordenar pelo preço mais baixo, primeiro, e agora eu vou clicar aqui nesse ícone da nossa ferramenta. Olha só a mágica acontecendo ao vivo. Pronto, ele deu esse ícone verdezinho ali, significa que as informações já estão dentro da nossa ferramenta. Vamos lá olhar? Olha só, apareceu aqui já a faixa de preço daquele mercado de balneário. Então, para aquela pesquisa que nós fizemos, a menor tarifa é R$ 219
e a máxima R$ 558. Então eu já tenho a média desse mercado. Agora eu vou fazer o mesmo para as outras duas janelas, para nós podermos ter uma janela completa, o mês completo. Então eu vou de novo, agora eu vou fazer um pouco mais rápido, você vai ver como é prático. E eu vou fazer alguns meses até diferentes quantidades de pessoas e uns 2 meses aqui, só para você ver como é rápido. Então vamos lá, colocamos agora a segunda parte da janela, de 11 a 21. Pesquisei. Coloquei aqui café da manhã, vou continuar seguindo os filtros que me interessam aqui. Preço mais baixo, café da manhã. E aperto aqui na ferramenta. E pronto, ela já deu o sinal aqui de que foi capturado. Não preciso voltar lá para olhar novamente, é só continuar a pesquisa. Não tem problema nenhum. Quando nós voltarmos lá, essas pesquisas já estarão todas lá. Então, coloco aqui café da manhã, pelo preço, e coloco novamente para capturar os preços. Viu como é fácil? Então, eu já capturei o mês todo de Balneário Camboriú, com apenas alguns cliques. E agora, eu posso usar esses dados na nossa calculadora, que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu quero mostrar aqui também como que você faz as pesquisas para o Réveillon. E isso aqui é ouro. Tanto que eu não vou falar muito detalhadamente, porque dentro da nossa imersão nós explicamos como que a gente faz isso. Mas nós conseguimos ter o melhor preço para pacotes dentro do Réveillon, para qualquer período que você pesquisar. Então, se você pesquisar para 10 noites, nós somos o mais competitivo e estamos na primeira página. Se você pesquisar para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, e não ficamos nunca muito caro, a gente sempre fica dentro de uma faixa de preço ali. Tanto que se você pesquisar agora para uma noite, para 2 noites, para 3 noites, nós somos o mesmo preço. Então a gente consegue ter estratégias bem inteligentes utilizando a ferramenta. Então vamos usar agora aqui a pesquisa de Réveillon para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui a pesquisa de Réveillon. A mesma ideia, nós fazemos as pesquisas, vou pegar Balneário aqui, e aí eu vou lá e vou fazendo as pesquisas por dias. Então eu tenho aqui, eu posso pegar de 25 a 3 de janeiro, de 25 a 2 de janeiro, de 27 a 3 de janeiro. Eu faço todas as pesquisas que eu quero fazer. Depois eu escolho qual a estratégia eu vou utilizar para cada pacote e a ferramenta ela já me dá montadinho aqui quais são as tarifas que eu tenho que colocar e em qual dia exato colocar para que eu consiga ficar bem posicionado dentro do mercado. E perceba que não é tarifa baratinha não, olha ali, R$ 1.800 a diária, R$ 1.400, R$ 1.300, mas a gente consegue, mesmo assim, em mais noites conseguimos ainda ser bem competitivos por causa da ferramenta. Ela traz alguns alertas quando há algum erro na estratégia para você corrigir e depois você salva a sua estratégia como eu tenho salvo aqui. Agora sim, agora nós temos salvo a estratégia, a pesquisa mensal por vários meses, vou botar todos aqui, por vários meses do ano, aqui de 2027, e também temos para o Réveillon também várias pesquisas aqui por mercados, para Florianópolis, Balneário e assim por diante. Agora é que vem o detalhe da estratégia. Nós fizemos isso em 10 minutos. Claro que leva um pouquinho mais de tempo porque eu estou falando com vocês à medida que eu vou explicando, mas se você se concentrar aqui, eu levei 10 minutos para fazer a pesquisa de Florianópolis, Balneário e Bombinhas. E aí, no final, eu já tinha a estratégia montada, que é a resultante ou comparativo de leitura. Então, aqui nessa página de comparativo, você pode escolher se você quer trabalhar com a média de Bombinhas, se você quer trabalhar com a média de Florianópolis, se você quer trabalhar com a média de Balneário Camboriú, se você quer trabalhar com a média entre os mercados, ou se você quer trabalhar com a menor média, se você quer ser a propriedade mais competitiva dentro dos 3 mercados. Isso é importante por vários fatores que eu não vou explicar aqui, mas que você vai aprender lá dentro da nossa imersão. Mas se você é hoteleiro, você já percebeu o ouro que você tem aqui com essa ferramenta. Também na pesquisa mensal temos a mesma coisa. Nós temos aqui por pessoas, para 2, para 3, para 4, para 6 pessoas. Podemos selecionar aqui o mês também, eu vou selecionar o mês de janeiro. E note que nós temos também a mesma situação. Eu posso selecionar quais mercados que eu vou me posicionar
se é o mercado de Bombinhas, mercado de Florianópolis, mercado de Balneário, e aí eu analiso aqui quais são os melhores mercados que estão mais competitivos, e aí dentro da região eu acabo me tornando muito relevante para as OTAs. Aí posso escolher também a média entre os mercados ou a menor média entre os 3 mercados que eu estou comparando. Quem é assinante Business ou assinante Enterprise tem acesso à conexão de múltiplos mercados, mais ainda do que a gente tem aqui. Além dos 2 mercados, pode comparar, por exemplo, Bombinhas com o Rio de Janeiro, Bombinhas com Foz do Iguaçu, com Gramado, em diferentes épocas do ano, para você saber como que você está posicionado e se realmente a sua estratégia ela pode estar alcançando ou não o seu cliente potencial. Beleza? Agora nós vamos para a próxima aba, que é a aba de calculadora, que é onde nós utilizamos esses dados. Lembrando que quem utiliza o nosso PMS não precisa fazer todo esse trabalho, que já agiliza bastante na hora de precificar. Mas quem é usuário do PMS, essa ferramenta ela faz o trabalho sozinha, automaticamente. Você pode programar ela e sair para passear. E ela vai ficar fazendo o trabalho da venda para você no automático. Gostou? Seria muito bom, né? E você pode ter ela por um valor muito acessível, eu garanto para você. Agora aqui sobre os lotes que nós definimos lá, ela traz os alertas para você. Ela traz os alertas aqui quando você está dentro do lote 1, por exemplo. Ela traz aqui uma precificação e você pode definir aqui os mercados. Lembra que a gente falou de mercados? Eu posso definir aqui a média dos mercados, posso definir se eu estou colocando preço na primeira janela do mês de julho, por exemplo, e eu posso saber qual é o preço da primeira janela, porque às vezes, dentro do mês, essa pesquisa varia. Às vezes, no começo do mês, está mais alto o preço porque tem um feriado. Agora em setembro, por exemplo, o 7 de setembro e o 8 de setembro, que é feriado em Curitiba, então vai ter um feriadão. Então você vai perceber que ali no começo do mês de setembro, ó, a dica aí para você, ó. Se você veio para a live aqui, já valeu um like e já valeu uma inscrição aí no nosso canal, né? Inclusive vou colocar aqui para você seguir o nosso Instagram, é @bookinghackers, e o nosso canal no YouTube oficial é o Booking Hackers. Então você pode entrar lá e seguir a gente, ok? Então, continuando, nós podemos aqui variar o lote. Então, à medida que você faz uma venda, a ferramenta ela vai fazer análise para você. Então, você vai dizer que você agora tem 15 unidades disponíveis. Então, você sabe que o lote de tarifa é o lote 2. Você clicou aqui, você já tem aqui a precificação de todas as suas categorias prontas. Agora que você com certeza deve ter percebido o valor da ferramenta, né? Nós explicamos ali como configurar. E agora, chegando nesse ponto, você percebe que realmente é uma ferramenta que tem muito valor e que agrega muito valor aí no seu negócio. Por quê? Porque ela vai entregar para você a estratégia pronta, prontinha. Bom, né? E se você tem o nosso PMS, que é o Booking Hacker PMS, PMS é gestão da propriedade, para quem não conhece, é aquele sisteminha que você controla suas reservas, você coloca lá o check-in, o check-out, lança um pagamento, faz ali o seu controle financeiro, lança lá uma fatura que tem para pagar. Tudo isso, se você usa a nossa plataforma de gestão de propriedade, então você tem essa flutuação e esses dados automaticamente em todas as abas que nós falamos, inclusive de metas, de dados de realizado e tudo mais. E para os pacotes, nós temos a outra aba, uma aba específica apenas para pacotes, que inclusive mostra aonde que você tem que colocar a diária mínima, mínimo de diárias, aonde que você tem que proteger para você não ter um check-out ali ou um check-in e perder ali a venda do melhor período do ano. Tudo isso você tem aqui. E também você pode definir se você vai trabalhar com um preço, qual que vai ser o preço no seu canal direto e qual que vai ser o preço nas OTAs. Então você sabe aqui qual o preço que você vai colocar lá nas OTAs, tudo de maneira automática, ok? E qual que é a percentagem de cupom que você pode definir para poder
ser mais competitivo dentro do seu site de vendas direto e não perder venda e também não perder a oportunidade de vender pelo melhor valor. Essa é uma ferramenta de precificação inteligente do mercado. Depois nós temos uma aba comercial, que é onde você mantém o registro das suas reuniões comerciais. Então imagina que você está falando sobre o mês de julho e a sua meta aí do mês de julho é 65 mil reais. Então você vai se reunir com o seu time de vendas e vocês vão definir o que vocês já realizaram. Hoje nós estamos no dia 6 de julho. Então quanto que foi faturado de hospedagem? Eu deixei em branco aqui de propósito, né? Mas você vai poder colocar os seus dados aqui e da nossa ferramenta ela extrai isso automaticamente para você, tá? E depois você pode também ter receitas de eventos, você pode ter receitas de A e B, caso você tenha restaurante ou você tenha um mercadinho. Quanto que você tem confirmado em reservas para o futuro? Quanto que está pendente, aquela reserva que ainda não pagou? Então você tem como saber tudo que você tem faturado e saber inclusive quanto que falta. Então eu vou colocar aqui a título de ilustrativo. Vamos supor que eu já faturei 15 mil aqui e eu tenho 7 mil confirmado e tenho 5 mil em reserva prevista. Então ele está me dizendo aqui que eu tenho 27 mil em vendas e está faltando para me atingir a meta 38 mil reais. E como que eu vou atingir essa meta? Então na reunião vocês vão conversar e aí vocês vão escrever aqui tudo que foi definido na reunião comercial. Inclusive você pode definir aqui quais serão as ações comerciais e quem serão as pessoas que tomarão essas ações. Então, principalmente numa empresa que você tem muitas pessoas envolvidas, você pode delegar funções. Por exemplo, a Mariazinha vai cuidar da rede social. Então, a Mariazinha vai criar um post sobre tal coisa. Enfim, ela vai escrever aqui o que ela vai fazer. Aqui vai dizer qual que é a categoria, se ela vai trabalhar, vai fazer um conteúdo. E depois, como é que é o nome? Quem que vai fazer? Mariazinha. E isso aqui, ele vai disparar uma notificação para a Mariazinha do que ela tem para fazer naquela semana. E é estilo to-do list, ou seja, quando você clica aqui, quando você dá o check, então ela dá como finalizada essa tarefa. Você pode excluir também ou adicionar uma ação específica e personalizada para a sua, e é quantas ações você quiser. Ligar para departamento de eventos da minha cidade. Enfim, você pode ter isso aqui. E ao final, você pode salvar o registro dessa reunião, que fica registrado para os anos posteriores. Então, ano que vem, quando eu quiser saber o que eu estava fazendo nessa época, eu posso vir aqui e ver o que eu estava fazendo naquela semana, né? Ver o quanto que eu tinha ali registrado. Na verdade, não foi esse aqui, foi essa aqui é que nós vimos agora. Ó. Então, eu tinha a minha meta, quanto que eu tinha previsto e tudo mais, né? E aqui a leitura do mercado, como é que estava. Eu posso colocar aqui as ações comerciais que foram programadas, as notas da reunião. E aí, o ano que vem, se você tiver meio sem saber o que você faz para você movimentar o seu departamento comercial, então você pode buscar inspiração nas suas reuniões anteriores. E você pode excluir também essas reuniões e salvar outras reuniões, enfim, buscar aqui pelo tipo de reunião e tudo mais. Beleza? Nós também temos aqui a aba da nossa comunidade. Então, nessa parte aqui é onde você pode assistir o vídeo e entender melhor o que é o tal do Booking Hacker. O que é esse segredo que a Booking.com não conta mais para ninguém, mas que eu decifrei o código e aí consegui aí ajudar muitas propriedades ao longo aí de anos, trabalhando como consultor em hotéis, pousadas, operações familiares, até ter o meu próprio negócio aqui em Bombinhas. Então, como que você faz para aplicar esse método na sua propriedade? Então, eu conto aqui brevemente o segredo dessa metodologia para você e como que você faz para se inscrever e também ter acesso a detalhes dessa metodologia. Então, aqui eu explico direitinho para você, você pode assistir, é um vídeo rápido e explica tudo para você. E por último, nós temos uma aba que eu chamo de inteligência de destino.
Essa aba de inteligência de destino, ela vai trazer para você, com base nas pesquisas que você tem, ou com as pesquisas que nós fornecemos para você, se você for assinante Enterprise ou Business, você vai ter insights do que você pode fazer e de como que está a saúde da sua operação. Por exemplo, aqui ó, no primeiro card, para posicionamento, ele está dizendo aqui ó, que eu tenho uma missão, 7 missões para tornar a sua leitura confiável. Então, eu vou executando essas missões, aqui fala das pesquisas, ó, 75 pesquisas de 123 possíveis, metas, aí eu tenho 12 de 28 possíveis, pacotes, então está faltando ali um pacotinho ali configurar, enfim, à medida que você vai alimentando a sua ferramenta, ela vai dizendo para você o quão saudável e quão maduro comercialmente você está. Inclusive, isso aqui serve até para você monitorar a sua operação, caso você tenha funcionários, para saber como que está a sua operação, como é que está a saúde da sua operação comercial, se essas ações realmente estão sendo feitas para atingir o objetivo. Depois você tem aqui as prioridades, né, para posicionamento, o risco comercial, aqui fala do que você registrou e não registrou, a sua diária média, que é a ADR, a sua diária média disso aqui que está passando pelo corredor, então isso aqui é um bom sinal. E você tem aqui outras opções de relatório. Você pode pegar um relatório de faturamento, por exemplo, e aqui ele vai dar estimativas para você de cenários. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar aqui todas as categorias, selecionar uma propriedade, né, porque ele é multipropriedade, e ele vai me dizer que num cenário pessimista, eu posso faturar isso aqui ainda esse mês. No cenário realista e no cenário otimista. E diz aqui o que eu preciso fazer para que esse cenário realmente se torne uma realidade e não apenas um dado aqui na tela. E ele tem aqui para 3 meses ou até 14 meses. A gente tem aqui dados para até 14 meses. Eu coloquei aqui mais filtros. Aqui, ó. Eu tenho mais filtros aqui. E aqui a gente seleciona os dados, né? Ocupação do cenário para 10%, para 100%, mix de packs, só um packs ou combinação de 2 e 3, cenário realista, horizonte operacional, aqui eu botei 15 meses, olha como muda aqui, ó. Olha o gráfico que bonitão que ele fica aqui, ó. Como eu tenho dados para até 15 meses, então ele me diz aqui as oportunidades que eu tenho de faturar mês a mês. Então você consegue trazer dados para a sua operação, para que você consiga visualizar as oportunidades de negócio que existem dentro da sua cidade e comparando com múltiplos mercados. Então aqui você tem a opção de comparar Florianópolis, Balneário e outros locais aqui. Esses aqui são os que a gente já fez testes, né? Então, Bento Gonçalves, Maragogi, Porto Belo, São Francisco de Paula, enfim, né? Gramado e assim por diante. Bom, nós também temos aqui outras opções de relatório. Nós podemos dar aqui o relatório de posicionamento, e esse aqui é bem legal, ó. Se eu colocar aqui uma faixa de 14 meses, eu consigo ver aonde que o nosso mercado está errando. Por exemplo, aqui, ó, olha a diferença em novembro entre Bombinhas e Balneário e Florianópolis, por exemplo. Então aqui, ó, eu vejo que Balneário e Florianópolis, eles se tocam em algum momento aqui, ó. Mas Bombinhas está fora desse mercado, né? Tá batalhando só com o Balneário. Então aqui eu posso fazer alguma coisa aqui também para tentar trazer tráfego de Florianópolis. Perceba que quando é visual, fica muito mais fácil de você tomar uma decisão e realmente mexer na sua estratégia. Dá para comparar aqui se você é cliente Gênios, dá para ir adicionando outras opções aqui, né? Para que você possa realmente ficar cada vez mais inteligente na sua operação. Temos outros relatórios também, como relatórios de meta, de faturamento, né? Como que a gente pode trabalhar essa questão do faturamento. Temos também pacotes, né? Para trabalhar a questão de pacotes e também trabalhar as categorias e ver aqui faturamento por categoria num determinado tipo de lote de tarifa para saber se eu vou alcançar a minha meta ou não, se no final do mês eu vou conseguir pagar as contas, se é realista
o que eu estou esperando para aquele mês, ou se eu preciso me mexer, né, aqui na aba comercial, se eu preciso fazer alguma coisa aqui para mudar essa realidade. Então, uma ferramenta completa para vocês aí, explicada em pouco tempo. Deixa eu olhar aqui os comentários. Tem algum comentário? Aqui o Thiago, o Thiago que mandou parabéns. E também nós estamos há quanto tempo? Quanto tempo de... Aqui a média de visualização. E aqui eu estou a 53 minutos. Então estamos chegando ao fim, né, da nossa live. Eu prometi que não ia ser uma live muito longa. Mas o que eu faço então, Gustavo, para ter essa ferramenta na minha operação, para ter essa captura das tarifas automáticas lá da Booking.com, de ter acesso ao seu PMS, acesso a essa ferramenta? Então aqui, ó, você vê o endereço app.bookinghacker.com.br e aí você cria a sua conta gratuitamente. Eu vou mostrar aqui para você. Você pode vir aqui e clicar em teste grátis, colocar seus dados aqui, criar a sua conta e começar a utilizar essa ferramenta aí na operação. E se você tiver alguma dúvida, então o nosso time de suporte vai ajudar você. E se você quiser saber também mais sobre a nossa ferramenta de gestão da propriedade, que é o nosso PMS, aqui o PMS da Booking Hacker também, então você pode vir aqui e fazer a sua inscrição também para obter um teste grátis, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha te ajudado aí com essa informação que é histórica. Aliás, eu pesquisei bastante e não encontrei nada parecido no Google, então realmente se você estava conosco até o final, você participou dessa live histórica. Eu vou deixar agora gravada para os nossos alunos da nossa imersão e para você eu vou deixar o link para que você possa fazer aí a sua aquisição da ferramenta caso você queira, ok? E nós, dentro da nossa comunidade, nós temos uma reunião toda primeira segunda-feira do mês. Então você vai ver outras lives aqui também da nossa metodologia. Porém, nem todas elas serão abertas ao público, nem todas são ao vivo como essa que nós fizemos hoje. Essa é apenas uma demonstração da ferramenta, por isso que nós fizemos ao vivo. Mas nós temos uma reunião com um grupo de hoteleiros que nós chamamos de hoteleiros de elite, que são hoteleiros que têm o conhecimento desse método e que dentro desse grupo se ajudam a encontrar soluções, a compartilhar experiências, a trabalhar a cesta competitiva, a dicas de compra, de insumos e tudo que envolve uma operação de hotel e pousada. Então, se você quiser participar também desse grupo de hoteleiros de elite, aí só tem uma maneira, que é você participar da nossa imersão, tá bom? E é isso, gostamos, foi muito bom estar com vocês agora. Eu vejo vocês nos próximos vídeos ou então lá dentro da nossa imersão, dentro da nossa comunidade. Um abraço a todos vocês e uma boa noite a todos.